Hoje nós vamos analisar dois acontecimentos que mostram como a Europa está mudando rapidamente, e são situações que podem influenciar diretamente os próximos anos. De um lado, a França está reforçando sua rede hospitalar e pedindo que centros de saúde espalhados por todo o país estejam preparados para atender um grande número de pacientes a partir de março de 2026. Do outro lado, a Polônia diz que drones russos invadiram o seu espaço aéreo, o que exigiu uma resposta imediata de caças e forças de defesa. Eles revelam que o continente europeu pode estar caminhando para um período de tensão ainda maior. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Se você tem acompanhado as notícias da situação preocupante aqui na Europa, deixa aí nos comentários, participa com a gente e fica até o final do vídeo. Eu tenho certeza que você vai descobrir coisas que você não fazia ideia. Agora vamos pro vídeo, entender o que está acontecendo aqui na Europa? Então vamos. A primeira notícia vem da França. No começo de setembro de 2025, veículos internacionais de notícias noticiaram que o Ministério da Saúde francês havia enviado em julho uma carta às agências regionais solicitando que os hospitais estivessem prontos para atender milhares de pessoas em um cenário de crise militar até março de 2026. Essa comunicação oficial não se tratava apenas de um planejamento médico, mas de uma mobilização preventiva em larga escala. A medida foi interpretada por analistas como um alerta. O governo francês estaria considerando seriamente a possibilidade de que a instabilidade no continente se intensifique a ponto de afetar diretamente a população e os militares franceses. Quando um país decide reforçar toda a sua infraestrutura hospitalar com prazo definido, isso mostra que existe uma avaliação interna de que os riscos são concretos e estão muito próximos. Porém, esse movimento na França precisa ser entendido dentro de um contexto mais amplo. Desde 2022, a crise entre a Rússia e a Ucrânia se prolonga sem uma solução definitiva. O que começou como uma ofensiva rápida transformou-se em uma guerra de desgaste, com a Ucrânia recebendo apoio militar, financeiro e humanitário da União Europeia e dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, esse conflito deixou de ser apenas uma disputa regional para se tornar um ponto de tensão entre blocos. Em 2025, os sinais de que a situação poderia transbordar as fronteiras se tornaram cada vez mais claros. E foi justamente isso que aconteceu no dia 10 de setembro de 2025, quando a Polônia diz que entraram 19 drones russos no seu espaço aéreo. O episódio foi imediatamente confirmado pelas autoridades polonesas e ganhou destaque em veículos internacionais. A resposta foi rápida. Caças F-16 da Polônia foram acionados. Caças F-35 da Holanda entraram em operação, assim como aeronaves de vigilância enviadas pela Itália. Pela primeira vez desde o início da crise, um país membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se viu obrigado a reagir diretamente contra drones vindos da Rússia dentro de suas próprias fronteiras. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, declarou que esse foi o momento mais perigoso para a Polônia desde a Segunda Guerra Mundial. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que pelo menos 8 desses drones teriam sido direcionados deliberadamente contra o território polonês, o que representa uma escalada preocupante. Diante disso, a Polônia acionou o artigo 4 do Tratado da OTAN, que prevê consultas de emergência entre países aliados quando há ameaça à integridade territorial de um de seus membros. Esse gesto sinaliza que a situação deixou de ser um problema exclusivamente entre a Rússia e a Ucrânia e passou a atingir diretamente a segurança de um Estado-membro da Aliança Atlântica.
Para entender melhor, é importante explicar a diferença entre o artigo 4 e o artigo 5 da OTAN. O artigo 4 prevê consultas entre aliados quando algum país membro considera que sua segurança está sob ameaça. Já o artigo 5 é ainda mais sério. Ele determina que um ataque contra um membro deve ser considerado um ataque contra todos, autorizando uma resposta conjunta. Até agora, a Polônia acionou apenas o artigo 4, buscando apoio diplomático e militar de seus parceiros, mas o simples fato disso ter acontecido já demonstra o nível de tensão em que um continente europeu vive neste momento. Quando juntamos esses dois acontecimentos, a França preparando hospitais e a Polônia enfrentando drones russos, surge uma pergunta que é inevitável. Será que esses sinais estão conectados? É apenas coincidência que a França tenha estabelecido março de 2026 como prazo para estar pronta para um cenário de crise militar, ao mesmo tempo em que a Polônia já sofre diretamente os impactos de drones cruzando a sua fronteira? Analistas de defesa acreditam que não. Muitos afirmam que a Europa pode estar entrando em uma fase em que a escalada é praticamente inevitável, e os governos já trabalham com prazos e cenários para isso. E claro que as consequências dessa instabilidade não ficam restritas ao campo militar. A economia global já sente os efeitos dessa tensão. O mercado de energia, por exemplo, continua pressionado, já que boa parte do gás natural e do petróleo da região está diretamente ligada às negociações com a Rússia. As exportações de grãos da Ucrânia seguem ameaçadas, impactando a segurança alimentar de vários países. Aliás, nós fizemos um vídeo sobre a inflação em Portugal e eu queria convidar você para assistir. Além disso, orçamentos militares na Europa estão em crescimento acelerado, com países como a Alemanha, Polônia e Reino Unido anunciando investimentos bilionários em defesa. Tudo isso gera impactos diretos nos mercados financeiros, na inflação e até nas cadeias de produção que dependem da estabilidade europeia. Diante desse cenário, podemos imaginar três possibilidades. A primeira é que a crise continue localizada com ações de contenção para evitar que outros países sejam diretamente envolvidos. A segunda é uma escalada controlada, na qual a OTAN aumenta sua presença militar, mas sem desencadear um confronto aberto com a Rússia. A terceira, que é considerada a mais preocupante, é a expansão regional em que novos incidentes, como o que aconteceu na Polônia, possam se repetir e forçar respostas mais contundentes de países aliados. Portanto, aquilo que antes parecia distante agora está acontecendo diante dos nossos olhos. A França já planeja sua capacidade de resposta interna para 2026, enquanto a Polônia lida em tempo real com drones atravessando os seus céus. Esses dois episódios juntos mostram que a instabilidade no continente europeu deixou de ser apenas uma hipótese e passou a ser uma realidade concreta. Depois de assistir o vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. Será que estamos diante de uma escalada inevitável? Ou ainda existe espaço para negociações e acordos diplomáticos que podem conter essa crise? Então, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo aqui na Europa. E claro, se você gosta e acha importante acompanhar esse tipo de notícia, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, claro, deixar um like, um comentário e voltar sempre, porque todas as semanas nós publicamos vídeos novos aqui no canal. Eu sou o Claudinho e logo logo a gente está de volta. Tchau e até a próxima!